Olha a tia aqui de novo, né, na segunda aula de matemática dessa semana. E agora nós vamos falar sobre medidas. O que é isso, né? Para que servem as medidas? Então peguem lá, né, o livro de matemática na página 164. Meninos, nós já viemos, né, falando sobre medidas, nós já falamos de duas, né? Nós já falamos de medida de comprimento, que nós usamos o metro. Nós já falamos de três medidas de comprimento, que nós usamos o metro. Nós já falamos sobre medidas de massa, que nós usamos o quilo. E nós já falamos de medidas de capacidade, que nós usamos o litro, né? Então, metro, medida de comprimento, quilo, né, medida de massa, e litro, medida de capacidade. Agora nós vamos dar uma geral aí, né, o que são medidas. Então, peguem o livro aí, enquanto vocês peguem, né, vou dar aqueles recadinhos que eu sempre dou e vocês já estão cansados de ouvir, mas eu vou continuar dando. Não saem, né, se forem às ruas, usem máscara. Vamos cuidar da saúde, gente, ficar quietinhos, né? Lavar sempre as mãozinhas, usar álcool, né? Quando pegar em algum lugar que chegar da rua. Eu estou com muita saudade de vocês. Esse ano, pelo jeito, não vai ter como nós nos encontrarmos mesmo, né? Infelizmente. Mas eu estou aqui para que vocês precisarem, tá? Precisou de ajuda? Mãe, chama a tia. Pode chamar. No horário de 1h até 5h20, eu estou por conta de vocês, tá? Precisou? Chame a tia. Então, vamos lá. Medidas na página 164. Leia. Você deve beber pelo menos 3 litros de água ao dia. Uau! Fiquei 10 centímetros mais alta. O centro fica 15 quilômetros seguindo em frente. Acho que está fazendo uns 30 graus hoje. Legal! Fiz 20 voltas em apenas 10 minutos e 30 segundos. Meu Deus, estou 20 minutos atrasadas. Então aí, né, tem vários tipos de medidas. Aí tem a medida de capacidade, tem medida de tempo, tem medida de comprimento, tem medida de capacidade, né, de massa. Então tem vários tipos de medida aí, cada um contando uma coisinha, né, para vocês entenderem. Então vamos lá. Em nossas atividades diárias, usamos várias formas para medir tempo, massa, peso, temperatura e tamanho, né? Que é o comprimento. Então, é o relógio que mede o tempo, é o termômetro que mede a temperatura, é a balança, né? Que mede a massa. E é a fita métrica que mede o comprimento. Então, meninos, aí, né, nessa folha, nessa atividade, nessa matéria, né, de medidas, está explicando, né, não tem atividades, daqui a pouco nós vamos entrar na medida de tempo, não tem atividades, mas explica, né, o que cada um mede. Então, vamos rever aí. É o relógio que mede o tempo. É o termômetro que mede a temperatura. É a balança que mede a massa. É a fita métrica que mede o comprimento, né? É o litro que mede a capacidade e assim por diante. Então, como eu falei com vocês, medida de comprimento, nós usamos o metro. Medida de capacidade, nós usamos o litro. Medida de massa, nós usamos o quilo. Agora nós vamos aprender aí, né, a medida de tempo e assim por diante. Então, cada medida tem um símbolo que mede, né, alguma coisa que se mede aquilo ali. Então, a temperatura é uma, a capacidade é outro, o comprimento é outro, a massa é outro.
Então, o tempo é outro. Então, fiquem atentos quando nós falamos de medidas, tá? Cada medida aí é medida, né? Por tem uma forma de ser medida. Todas as medidas são iguais? Não, cada um tem uma forma. Então, essa aula aqui de hoje, né, só para dar um recadinho, vocês já começaram a ver as medidas, né? Nós já fizemos 3, agora nós vamos entrar, né, semana que vem, na medida de tempo, que nós vamos usar o relógio e várias outras coisas que eu vou explicar também, calendário, né? Deixa para a próxima aula aí, vocês vão ver então. Então, a medida do tempo é o relógio, que nós vamos falar semana que vem. Nós já falamos, vamos repetir para a gente gravar. Medida de comprimento, o metro. Medida de massa, quilograma. Medida de capacidade, o litro. Então, meninos, não esqueçam disso, tá? Fiquem com Deus. O que vocês precisarem, me chama. A nossa aula aqui foi só rapidinho. Nós demos 2 páginas aí do livro, né? Sobre medidas. E se vocês continuarem com dúvidas sobre isso, pode chamar a tia, tá? Mais de 3 nós já conhecemos aí. Comprimento, massa e capacidade. Beijinhos para vocês, até a próxima aula.